Para nós isso ainda está longe, nós vamos chegar lá um dia, mas hoje, nesse momento, não. A felicidade, ela é inerente ao planeta em que nós estamos vivendo. E é isso aqui que a gente estuda aqui, a partir da questão 920, onde Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E a resposta, não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então essa felicidade completa que a gente quer viver, né, nesse mar aí de rosas, mas a gente esquece que a rosa tem espinho, né? A gente quer viver no mar de rosas, mas a rosa tem espinho. E são os nossos momentos, nós esquecemos disso. Então não há essa felicidade completa, a felicidade é uma conquista. E nós conquistamos essa felicidade à medida que nós vamos avançando no nosso desenvolvimento espiritual, que nós vamos praticando a lei de caridade, que nós vamos nos transformando em homens de bem. Aí sim nós vamos também, junto, conseguindo almejar graus superiores de felicidade. Porque a gente não pode, né? A gente acha que consegue ser feliz. Não, a gente é feliz sim, mas tem a sua limitação. Como ser feliz, totalmente feliz, e olhar para o lado e ver tanto sofrimento, ver tantos irmãos nossos com dores, nós mesmos. Nós temos momentos felizes, temos muitos momentos felizes, mas temos os nossos momentos também de aflição e de dor, que são as oportunidades que nós temos de nos melhorar, de avançar. Não que com isso a gente esteja pregando só através do sofrimento, que a gente não é essa a questão, mas o sofrimento e a dor, ele é característico da nossa inferioridade ainda, da inferioridade do mundo em que nós vivemos. Então nós vamos encontrar isso. A felicidade é uma felicidade relativa, de acordo com o mundo, não é uma felicidade completa. A felicidade completa a gente só experimenta quando a gente se livra da influência da matéria, quando a gente deixa de ser, né, ambicioso, orgulhoso, egoísta, vaidoso. Como alcançar uma felicidade, um estado completo, se a gente ainda tem todas essas imperfeições? Então, à medida que nós formos nos depurando, que a gente for deixando de ser, né, tão orgulhoso, tão vaidoso, realmente a gente vai se melhorando e vai alcançar mundos, e a felicidade ela vai sendo gradual. Concebe-se, 921, concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Nós estamos num plano inferior, a Terra é uma escola, é apropriada ao nosso estado evolutivo, mas ela é uma grande escola. Então aqui estão as oportunidades, nós estamos juntos com as pessoas certas, no momento certo ali, para nós realmente aproveitarmos aquelas oportunidades que nos são oferecidas, que são escolhidas por nós, para nós melhorarmos, para nós evoluirmos. Aí tem um comentário de Kardec. O homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito seus preparativos para ela. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos no mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. E a gente pode observar, no momento em que nós estamos passando por uma grande provação, uma grande expiação, nós temos que ter essa compreensão.
Se não é uma causa atual, se eu não causei isso nessa existência, com toda certeza eu causei isso numa existência anterior. Isso é a consequência de uma existência anterior, que são explicadas, que a gente tem no Evangelho, as causas anteriores das aflições. Porque nós estamos nesse processo, nessa grande oportunidade do resgate. Por isso nós estamos convivendo com as pessoas certas, com aqueles familiares problemáticos, com aquele chefe complicado. Essas relações que nós temos, as relações sociais que nós temos uns com os outros, dentro da nossa casa, dentro do ambiente do trabalho, ou na rua, na convivência que nós temos. São oportunidades que nós temos de resgatar, de acertar as nossas diferenças. Então a dor, ela é uma oportunidade, a aflição, ela é uma grande oportunidade para a gente reaver, para a gente rever os nossos conceitos. Nos momentos que a gente realmente passa por uma situação muito desagradável, uma situação muito penosa para nós, é um momento que a gente tem que refletir e entender que é justo. Se nós estamos passando por aquilo ali, tem que ter uma explicação. E se não é na atual, é na anterior. Deus, na sua infinita justiça, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, não poderia permitir que fosse diferente. Só a reencarnação, só as existências sucessivas é que explicam tudo isso. Então a gente vê, quando a gente começa a compreender, que a gente toma consciência de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui, e que a nossa existência não é a do corpo, que a nossa vida real é a vida do espírito. Jesus, nos seus ensinamentos, sempre nos falava, todo o seu ensino foi baseado na vida futura. Quando ele fala, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, que bem-aventurança, como? Por que Jesus estaria falando isso? Porque ele sabia, ele sabe, né? Quando esteve por aqui, teve que falar de uma maneira apropriada, que nós entendêssemos naquela época. Ele falava sobre a vida futura, sobre o bem sofrer, porque não basta a gente compreender. A gente, na compreensão de por que nós estamos passando por aquilo ali, a gente se fortifica e a gente entende que aquilo ali é necessário, é o nosso momento importante para nós despertarmos. Quantos de nós são despertados para essas realidades do espírito, para essa vida futura, no momento de sofrimento, no momento da morte de um ente querido, de uma doença que todo o dinheiro do mundo, toda a tecnologia do mundo não resolve, que a gente vê ali um ente querido nosso passando por situações difíceis e penosas e a gente não pode fazer nada, a não ser orar e pedir a Deus e compreender que ele está passando por aquilo ali, porque é necessário. Desde o momento que a gente desperta para isso, para essa realidade de quem nós somos, espíritos evoluindo rumo a essa perfeição, rumo a essa felicidade que a gente tanto quer, que a gente tanto almeja, a gente passa a dar o valor que as coisas têm. É claro que nós estamos aqui, influenciados pela matéria, vivendo no mundo material, grosseiro como a gente viu aqui. Nós precisamos, através do nosso trabalho, ter os nossos bens, não é um culto que a gente faz à pobreza, não. Através da inteligência, através do trabalho, o homem, o espírito desenvolve essa inteligência, desenvolve a sua moral, é importante. Mas a gente tem que compreender que isso tudo é passageiro, nós não temos nada, nem o nosso corpo, que é o nosso envoltório momentâneo, nos pertence. Nós estamos utilizando esse corpo, temos responsabilidade em manter esse corpo através da saúde, da higiene. Mas ele é importante sim, porque é o instrumento do espírito. Mas o mais importante é a nossa essência, que é o espírito. São os valores do espírito, porque esse nós vamos levar. Isso é uma conquista que ninguém vai nos tirar. Isso é uma conquista nossa, é uma conquista individual. E quando a gente morre, né, as pessoas costumam brincar, caixão não tem gaveta, e não tem mesmo não tem. O que a gente leva são os valores da alma. As aquisições que a gente fez para o bem, ou os defeitos que ainda a gente continua tendo, que a gente não consegue resolver nessa existência. Isso sim é nosso, isso é a nossa bagagem, isso é verdadeiramente nosso. Agora o resto é do mundo. Então precisamos aprender a utilizar o que é do mundo da maneira
certa, valorizando, porque a gente conquista tudo aquilo ali através de trabalho, através do nosso esforço, mas entendendo que tudo é passageiro. Hoje lá, não sei se alguém teve, alguém leu lá no nosso livro lá de presença, sempre tem, né, na parte assim de cima, antes de começar a assinar, um trechozinho e está falando sobre isso. Que os bens materiais nós estamos usando como um usufruto. Deus nos empresta, Deus nos concede essa oportunidade, nos concede a matéria para a gente trabalhar, para a gente se desenvolver. Mas nada é nosso, é tudo um empréstimo. E quando a gente retorna para o plano espiritual, o que vai ser perguntado para nós? O que a nossa consciência vai nos exigir, vai cobrar de nós? O que nós fizemos com tudo isso? O que nós fizemos com esses bens que nos foram emprestados, como a riqueza, por exemplo, o poder? O que a gente fez com tudo isso? Se a gente usou só em benefício próprio ou a gente utilizou isso para o benefício de outras pessoas? Se a gente usou isso de maneira egoísta ou se a gente aprendeu a dividir? É isso que vai ser levado em conta. Esse esforço para nós alcançarmos aí esse homem de bem que fala aí o Evangelho, é isso que vai valer. Não se a gente tinha bem, se a gente tinha posse, se a gente tinha carro, se a gente era rico, não. O que nós fizemos com isso? O que nós fizemos com as oportunidades que nós escolhemos, com que a gente teve aí para trabalhar, né? 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E olha que resposta. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, a gente viu aqui, claro, é ter o necessário. É ter um acesso à saúde, é ter um acesso à educação, é poder, através do trabalho, proporcionar o nosso bem-estar. Mas para a vida moral, que é a que realmente importa, o que é preciso? A consciência pura e a fé no futuro. Então, esse entendimento realmente que a vida continua, que nós estamos aqui numa breve passagem, mas é realmente breve. É muito rápido a nossa estada aqui no planeta Terra e em outras moradas aí da casa do Pai. Por quê? Para nós termos as oportunidades. Afinal, a grande finalidade da encarnação, da nossa estada num planeta ou num corpo, é exatamente essa, é evoluir. É através daquela encarnação, aproveitar essas oportunidades que a gente vinha falando aqui. E a consciência pura. É claro que, sendo imperfeitos como nós somos ainda, nós não vamos ter uma consciência ilibada, sem nenhum... Não. Faz parte do aprendizado. Tudo o que vai ser pesado por nós mesmos é a nossa intenção. Né? Se nós temos a intenção, às vezes, de acertar, quantas vezes na nossa vida nós estamos aí em situações em que a gente é convidado aí ou intervém e a gente tem uma boa intenção e às vezes aquilo ali não acontece muito de maneira, o desfecho daquela situação ali não é muito bom. Mas o que vai ser julgado, o que vai ser avaliado é a nossa intenção. O que vale verdadeiramente é a intenção dos nossos atos. O que nós realmente estamos pensando, o que realmente nos move a fazer ou não determinadas coisas, a cometer determinadas situações. Então, se a intenção é boa, nós podemos até errar, mas será levado em conta isso. Agora, se nós estamos mal intencionados, visando ali, às vezes, auxiliar numa situação para na frente poder ter uma troca, uma moeda de troca, e não, porque a gente está mal intencionado. O que está nos movendo é o interesse pessoal, é o egoísmo, é o orgulho, é no que naquela situação ali eu posso me dar bem lá na frente. Isso não é o que a gente deve fazer. Claro que a intenção é tudo. Então, a consciência pura, é claro que ela vai vir também de acordo com o nosso aprimoramento. Porque a gente não acha, né, numa avaliação honesta e sincera, que a gente vai sair daqui perfeitamente, a consciência completamente limpa, como uma folha em branco. Claro que não. Nós vamos ter aí muitas coisas para avaliar e vamos ter outras oportunidades para agir de uma forma diferente.
vamos ter a oportunidade de aprender e depois seremos convidados aí a agir, porque o que vale realmente é a ação que a gente tem, né? Aquilo que seria supérfluo para um não se torna necessário para outro e vice-versa, segundo a posição? Sim, de acordo com as vossas ideias materiais. Os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras e a visse reduzida a 10 mil, considerar-se-ia muito infeliz por não poder continuar fazendo boa figura, mantendo o que se chama a sua classe, ter bons cavalos e lacaios, satisfazer a todas as suas paixões e etc. Julgaria faltar-lhe o necessário. Mas, francamente, pode considerá-lo digno de lástima quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um lugar em que repousar a cabeça? O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para os que lhes estão acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. E olha que resposta, né? É claro que para uma pessoa que vive, né, na ostentação, na riqueza, como a gente viu aqui, se ela ganha 50 mil reais e de repente ela se vê ganhando 5, aquilo é a grande tragédia da vida dela. Mas ela não observa que ao seu lado há pessoas que não têm nem o necessário, que estão passando fome, que estão com frio, necessitando de tudo, de uma assistência. E nós não estamos falando só da assistência material. Nós temos que abrir os nossos horizontes, precisando de uma ajuda, porque muitas vezes nós podemos ajudar, não é com dinheiro, não é com cesta básica, é claro que isso é necessário, mas muitas vezes há pessoas do nosso lado, dentro da nossa própria casa, em que a gente não estende a mão para essa pessoa. A gente tem mais facilidade de lidar com o de fora, de lidar com o vizinho, do que com aquele ente querido dentro da nossa casa. Todos nós experimentamos situações como essa. Todos nós, sem exceção. É como eu costumo dizer, né? A gente acha sempre que na casa do outro não tem problema, que a grama do vizinho é mais verdinha, e não é. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua cota de sofrimento, cada um tem a sua cota, né, de oportunidades, de aproveitar ou não. Então nós precisamos entender que às vezes a caridade, ela não se resume à caridade material. A maior de todas as caridades é o perdão das ofensas, é a indulgência, é às vezes se colocar no lugar do outro, coisa que para nós é muito difícil, porque a gente sempre se acha aí dono da verdade, a gente acha que sabe tudo, que conhece tudo. E a gente precisa trabalhar a simplicidade, a gente precisa trabalhar a humildade, se colocar no lugar do outro, entender que o outro também é um espírito, que está no aprendizado. E muitas vezes a gente é cruel, a gente julga, a gente se acha assim realmente acima do bem e do mal, e não é. Nós também temos as nossas limitações, nós também temos que ter esse olhar indulgente, porque se nós pedimos indulgência, se nós pedimos a Deus nas nossas orações para nos perdoar, lá no Pai Nosso isso é claro, né? Para sermos perdoados na medida em que nós perdoarmos. Nós gostamos, né, de que as pessoas ajam conosco com caridade, a gente gosta de ser cuidado, de ter atenção, e nem sempre a gente se propõe ou tem força de vontade de fazer isso com o semelhante. Então a caridade, ela é muito mais ampla, ela abrange todas as relações que a gente tem com o nosso próximo.